Olá, meus queridos, eu tô chegando aqui com mais uma aula de história para vocês, para a gente dar continuidade nos termos que nós estamos discutindo e nos processos que a gente tem visto nas últimas aulas. Eu não poderia deixar de falar nessa semana sobre duas datas importantes, dia 19 de abril, domingo, dia do índio, dia 22 de abril, dia de descobrimento do Brasil. Então, o que a gente vai falar na nossa aula de hoje tem um pouquinho a ver com essas duas datas e, ainda bem, né, acabou casando aí, tem a ver com a continuidade do conteúdo que vocês estão vendo, né? Porque nós tínhamos visto, o último conteúdo que nós vimos foi falando sobre teorias da evolução e hoje, né, nós vamos falar sobre como o homem se espalhou e acabou chegando, se espalhou pelo mundo e acabou chegando no continente americano. E vamos dar umas especificidades aqui do Brasil. Então vamos começar. Primeiro, a gente sabe, a gente já viu nas aulas passadas, já falei para vocês algumas vezes, o homem ele surge na África, então o berço da humanidade é a África, e a partir daí, né, depois de um certo estágio de evolução, o homem passa a se espalhar pelo mundo inteiro e a ocupar os outros continentes. Então, numa sequência, nós podemos dizer, ou pelo menos entende-se, né, pelo que se foi pesquisado, pelo que se foi encontrado e produzido até hoje por pesquisadores e historiadores, entende-se que depois da África o homem passou a ocupar a Europa, depois da Europa a Ásia, depois a Oceania e só depois de estar ocupando já esses continentes é que o homem chega na América. Existem várias teorias sobre como o homem chegou na América e isso a gente vai ver lá no finalzinho desse vídeo. Como o pessoal do sétimo ano está acompanhando, por causa dessas datas especiais de abril, o pessoal do sétimo ano está acompanhando alguns conteúdos junto com o pessoal do sexto ano, eu vou dar uma pulada agora, né, sobre o processo de expansão do homem pelo mundo, e vamos falar já sobre o homem no Brasil, que é para o pessoal do sétimo ano poder acompanhar o assunto junto. A gente sabe que quando os portugueses chegam aqui em 1500, né, já encontram aqui uma diversidade de tribos indígenas, né, de comunidades indígenas diferentes, com culturas diferentes, ocupando o território que seria o Brasil futuramente. Estima-se que, né, aproximadamente 3 milhões de indígenas já ocupavam o território brasileiro, divididos aí em 1000 comunidades diferentes, e que um dado muito triste agora, né, falando, pelo menos até 2014, a comunidade indígena não chegava ainda em 1 milhão nos dias atuais, dados do IBGE, né, dados atuais do IBGE. Então temos aí, né, um dos dados sobre a presença do homem europeu em territórios que viriam a ser Brasil depois. Continuando o nosso assunto. Quando os portugueses chegam aqui, eles já encontram diversas culturas diferentes, né, existentes aqui na região. Porém, eles precisavam fazer com que os outros europeus acreditassem que isso não existia, né? É difundido lá na Europa a ideia de que não existe nenhuma sociedade desenvolvida no Brasil, de que os homens que viviam aqui, as pessoas que ocupavam a terra, eles não tinham cultura desenvolvida. Nós já sabemos que isso não é novidade, não é a primeira vez que isso vai acontecer na história do homem europeu. Eles já tinham feito isso na África e essa era uma forma de legitimar a chegada deles aqui e o processo que vai começar muito já diretamente, o processo de ocupação europeia em territórios americanos. Mas o que a gente já sabe, né? Quem existiam aqui? Culturas que já estavam muito desenvolvidas. Nós temos principalmente o tronco tupi, tronco linguístico tupi. Quando a gente fala de tronco linguístico, a gente está falando de diversos povos relacionados a uma cultura parecida e que a sua língua, né, as coisas, a forma com que eles nomeavam as coisas, elas partiam de uma origem comum. Existem vários povos aí que fazem parte do tronco tupi. Os tupi, eles se originam ali na região onde hoje se encontra o Amazonas. Eles eram da Amazônia. E aí eles vão seguindo o curso dos rios, né, com o passar do tempo, por necessidades próprias, eles vão seguindo o curso dos rios e eles acabam se espalhando por diversas regiões do Brasil, né? Os tupi, eles saem dessa região que a gente sabe ali que é o estado do Amazonas, a floresta amazônica, e aí eles se espalham por regiões onde hoje se encontra o centro-oeste brasileiro, eles chegam no sul do Brasil e eles ocupam aí o litoral no sudeste e no nordeste, ou seja, eles chegam a praticamente todo o território brasileiro.
Daí a explicação de por que, né, a cultura tupi é uma das culturas que mais vai influenciar na formação da cultura que nós conhecemos, que nós temos hoje como cultura brasileira. Outros povos muito importantes são os Macro-G, né, que também é um tronco. Várias tribos participaram do grupo dos povos Macro-G e também ali são da região da Amazônia. Outro povo também da região amazônica são os Marajoara. Esses povos eles vão aparecer em diversos livros, não só pela sua cultura, pela forma com que eles organizavam, né, o seu dia a dia, mas principalmente por um feito específico, né? A construção, eles trabalhavam aí com cerâmica, a construção dos utensílios com cerâmica. E isso é muito importante para que historiadores hoje, né, consigam ter uma ideia muito clara de como esses povos viviam e do que esses povos eles construíram, né? Ter uma ideia mais clara disso. Outro grupo muito importante são os povos dos sambaquis. Esses deixaram aí para pesquisadores, para historiadores, né, uma gama diversa de sítios arqueológicos espalhados por todo o litoral brasileiro. E assim dá pra gente ter uma ideia. Eu não tô me aprofundando em nenhum desses povos, viu, gente? Porque no segundo módulo a gente vai falar sobre eles de uma forma mais específica quando a gente estiver falando sobre os paleoíndios, né? Todos esses povos eles eram considerados paleoíndios e a gente vai falar sobre isso só no módulo 2. Eu tô falando sobre esses povos agora para mostrar para vocês a quantidade de povos diferentes, de formas diferentes de se viver, das culturas diferentes que já existiam em território brasileiro, quando em 1500 os portugueses chegam e se fixam, né, por aqui. Né? Como eu já tinha falado para vocês, é vendido a ideia de que não existe nenhuma cultura desenvolvida no Brasil e que hoje a gente sabe que isso é uma mentira. Porém, eles precisavam disso, já falei também, para conseguir se manter. E é assim, né, que a cultura europeia, inicialmente aqui no Brasil, a cultura portuguesa, ela consegue chegar. Juntem essas informações que eu estou dando para vocês com aquelas informações do vídeo passado, quando a gente falou sobre a catequese dos índios, e aí a gente vai ter, né, uma ideia muito mais clara, tanto dos motivos quanto dos mecanismos que foram utilizados para que a cultura europeia ela conseguisse se manter tão forte e que o Brasil, né, tivesse sido colonizado, como grande parte da América já vinha sendo colonizada pelos espanhóis antes dos portugueses começarem esse processo aqui no Brasil. Certo? O conteúdo para o pessoal do 7º ano vai encerrar aqui, né? Vocês sigam aí as atividades que eu vou deixar para vocês a partir desse vídeo, que para vocês foi um pouco mais curto, mas para o pessoal do 6º ano o conteúdo vai continuar, porque a gente vai continuar falando sobre a expansão dos povos, né, que surgiram, né, dos grupos que surgiram lá na África, como eles se espalharam pelo mundo e chegaram aqui na América. Então vamos lá. Como eu já tinha falado para vocês lá no início do vídeo, os homens eles já tinham se espalhado por todos os outros continentes, quase todos os outros continentes, antes da chegada deles na América. Por conta disso, existem várias teorias, e essas teorias elas foram surgindo ou algumas, para alguns pontos de vista, substituindo outras com o passar das descobertas, né? Primeiro, acredita-se que o homem ele chega na América há aproximadamente 11 mil anos atrás. Essa teoria é uma teoria ainda muito acreditada por grande parte dos pesquisadores, mas que era praticamente a única teoria até a década de 70, 80, né, quando novas descobertas começaram a apontar para uma nova direção, uma nova ideia de pesquisa. Falando sobre a América e muito especificamente sobre o Brasil, acreditava-se que os povos que tinham chegado aqui, eles teriam atravessado o Estreito de Bering, a gente vai ver daqui a pouco um mapa falando sobre essas teorias, e que esses povos, por conta disso, todos os povos que habitavam a América teriam a mesma origem. Porém, surge, né, nessa década de 80 aí, surge um personagem muito importante, que é a Luzia, que vai aparecer aqui do lado para vocês, que é o fóssil da mulher brasileira mais antiga. Na verdade, esse fóssil, além de ser da mulher brasileira mais antiga, ele pertence ao grupo, né, mais antigo que habita, o grupo paleoíndio mais antigo que habita a América. Então, a Luzia seria desse grupo aí. A descoberta da Luzia, né, e posteriormente a descoberta dos traços da Luzia, que não tinham traços, eu vou precisar recorrer aqui agora para falar exatamente do jeito que está anotado, que não tinham
aliás, que tinham traços africanos e australianos, diferentes dos outros povos que tinham traços asiáticos, né? Luzia trazia aí traços africanos e australianos. Isso muda a ideia da origem dos primeiros povos que habitaram a América, porque acreditava-se que esses povos todos tinham origem asiática. Eles teriam atravessado da Ásia para a América através do Estreito de Bering, como eu já falei para vocês. Então, essa descoberta de Luzia, que vai acontecer em Minas Gerais, aqui no Brasil, ela muda toda a ideia, principalmente do tempo em que esses homens teriam chegado no Brasil. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a teoria mais crível até então era que o homem teria atravessado o Estreito de Bering há aproximadamente 11.000 anos. Porém, o fóssil de Luzia, ele data de 12.000 a 12.500 anos já no sul do continente, já aqui no Brasil. Para a forma, né, para o ritmo com que eles se moviam, com que eles migravam de região para região, era impossível eles já terem chegado no Brasil, basicamente na mesma época em que acreditava-se que eles estivessem chegando no continente americano. Então, né, a descoberta de Luzia, né, ela vai alterar aí, né, o que se acreditava na idade com que o homem chegou, a época com que o homem chegou no continente americano, para aproximadamente 15.000 anos. Então, hoje, por causa da descoberta de Luzia, acredita-se que o homem chegou no continente americano há aproximadamente 15.000 anos. Já aqui, há mais ou menos 12.500 anos, eles já estavam aqui na região que hoje nós conhecemos como Brasil. Outro ponto importante, a questão da origem, como eu falei para vocês, né? Acreditava-se que todos os homens que habitavam o continente americano originaram da região da Ásia. Porém, Luzia, né, tem traços africanos e australianos. Então, ou houve uma mistura de raças, já aqui no continente, ou a origem do homem não foi asiática, ou, segundo outras teorias, a origem do homem que veio habitar a América não foi somente asiática. Nós vamos falar sobre todas as teorias aí dos fluxos migratórios já já. Antes de falar sobre as teorias dos fluxos migratórios, nós precisamos falar sobre dois pesquisadores que são arqueólogos que são muito importantes para a gente ter essa noção hoje, né, sobre a origem da ocupação brasileira. Um é o Walter Neves, que foi responsável ali por grande parte das pesquisas relacionadas ao fóssil de Luzia. E o outro, a outra no caso, é a Nied Guidon, ou Nied Guidon, não sei como pronuncia, que tem várias pesquisas relacionadas ao sítio arqueológico da Pedra Furada, que fica lá no estado do Piauí. E segundo as suas pesquisas, os sítios arqueológicos do Piauí, alguns datam de 30, 35, 40 mil anos atrás, ou seja, todas as pesquisas dela levam a crer, e ela, né, acredita que a presença do homem no continente americano não é de 15.000 anos atrás, muito anterior a isso. Ela acredita que seja de aproximadamente 50.000 anos atrás. Não dá para ter uma noção certa, as datas divergem, como vocês acabaram de ver, divergem muito, porque entre 15 e 50.000 anos existe muita coisa. E é justamente por isso que é importante a gente entender sobre todos os as diferentes teorias sobre os fluxos migratórios que existem e que explicam a presença do homem hoje no continente americano, né? Vocês estão vendo aí agora na tela de vocês um mapa que mostra 4 fluxos diferentes. Prestem atenção aí no desenho que as setas mostram com cores diferentes. Então, essa primeira seta aí que vocês estão vendo, mais na parte superior do mapa, em azul, fala sobre a hipótese da rota de Bering. Essa é a hipótese mais antiga, né, que afirma aí que os primeiros habitantes da América eles vieram da Ásia por um caminho que teria sido facilitado na época por uma ponte de gelo formada sobre o Estreito de Bering. Já falamos aqui em aulas passadas sobre os períodos de glaciação. Então, num desses períodos de glaciação, o Estreito de Bering teria congelado, virado uma ponte aí, né, que a gente chama de istmo, ligando 2 continentes. E dessa forma as pessoas conseguiram atravessar da Ásia para a região da América. Continuando, a segunda rota que vocês vão ver aí está traçada em vermelho. Essa é a hipótese da rota costeira. O que é que essa hipótese diz? Ela afirma que os primeiros habitantes da América eles teriam navegado da costa da Ásia até a América do Norte e depois teriam ido em direção ao sul. Então vocês vão ver aí
que, segundo essa hipótese, os homens já tinham inventado embarcações, eles navegaram até a costa da América do Norte e aí eles foram descendo, né, de ponto por ponto da costa até chegar na América do Sul. Continuando, a gente consegue ver aí esse traço em laranja, né? E ele fala sobre a hipótese da migração atlântica. O que é que essa migração, o que é que essa hipótese defende? Defende que alguns grupos humanos teriam saído da Europa e navegado pelo Oceano Atlântico em pequenas embarcações até chegar ao norte da América, também defendendo aí uma hipótese onde os homens já teriam desenvolvido as embarcações. E a última hipótese que nós temos é essa aí que vocês vão ver, traçado de verde, que é chamada hipótese da rota transpacífica. Essa rota transpacífica ela defende a ideia de que os primeiros povoadores teriam se deslocado da Ásia para a América ao atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em pequenas embarcações. Em alguns livros, inclusive, vocês podem achar essa hipótese aí como a hipótese da travessia da Terra do Fogo. Certo? Esse foi o conteúdo para a aula de hoje. Vimos um pouco sobre culturas de povos indígenas que já existiam no Brasil antes da chegada dos portugueses. Vimos aí várias hipóteses sobre como esses povos chegaram na América e como eles se espalharam pelo continente, certo? Até a próxima aula. Façam as atividades. Estou esperando vocês. E até! Gente, eu já tinha encerrado o vídeo, mas eu vi que eu precisava voltar e compartilhar uma coisa com vocês, porque eu vi que quando eu encerrei o vídeo, quando eu já tinha finalizado o conteúdo, eu falei sobre a Luzia e a gente já tinha conversado, em algumas turmas, a gente já tinha conversado sobre a Luzia em sala de aula. Luzia é aquele fóssil, como eu falei para vocês, apresentei aqui no vídeo, fóssil de mulher mais antigo do Brasil, e a gente tinha falado justamente sobre as diferenças entre o que a gente entende de um adulto hoje para um adulto daquela época. A Luzia, ela morre ali entre 20 e 24 anos, né? Que para a nossa ideia de uma mulher adulta hoje é uma mulher adulta jovem, porém ela morre, acredita-se que já de velhice, né? Porque em vários relatos aí de pesquisadores, tá? Eles falam que a forma com que ela foi encontrada parece que ela foi deixada, que foi tratada, foi pintada aí com tintas específicas, segundo alguns rituais que poderiam ser daquela época, daquele povo, né? Dali da região onde ela vivia. E eu só queria compartilhar isso com vocês, né? Relembrar para vocês isso que Luzia, ela morre. Ela tinha 1,30 m, 1,40 m aproximadamente. Ela morre de velhice, entre 20 e 24 anos, né? Como a gente já tinha comentado aí em sala em algumas turmas. É só isso. Tchau.